Olá, seja bem-vindo a CHI Cursos e hoje nós vamos falar de 7 erros ao estudar para o exame de suficiência. Acompanhe o vídeo e use essas dicas para passar, hein, gente? Eu sou a professora Antônia Jairi e eu tenho a tese de que não adianta só estudar o conteúdo, é preciso treinar tempo e principalmente criar uma estratégia de resolução para passar no exame de suficiência. E isso requer que a gente olhe para o que nós estamos fazendo. Mas antes de você olhar, que tal você se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais para saber o que nós estamos fazendo para te ajudar nesse seu projeto. Então, seja bem-vindo a CHI, fica por aqui, porque aqui a sensação de curso presencial ainda existe. Primeiro erro, esperar o edital. Não adianta querer estudar só quando sair o edital, gente, é pouco tempo, precisamos estudar antes. Então, nós temos um erro base. O erro base é estudar somente quando sai o edital. Isso acontece com alunos que reprovam e acontece com alunos que vão fazer a primeira prova. Quem não conhece a prova, ou até já refez outras provas, mas não tem a experiência de viver a prova, acha que estudando intensivamente durante o período que é a espera entre a publicação do edital e a prova já é suficiente. E esquece de contar com alguns pontos, dentre eles, os problemas que nós temos assim que sai o edital. É uma dor de garganta, é o chefe que pede para ficar até mais tarde. Então, esse esperar o edital, e aqui eu usei uma expressão, né? Nós estamos de férias até sair o edital. Não, gente, nós começamos a estudar hoje. Se eu for fazer a prova pela primeira vez, ou se eu vou refazer a prova, infelizmente, eu vou começar a estudar agora. O edital é uma referência de intensidade maior para o estudo e não para começo de estudo. Então, esperar o edital é o erro fatal. É o erro número 1. Mas ele não está sozinho. Nós temos um outro erro, que é não conseguir conciliar a rotina da nossa vida com a rotina de estudos para o exame de suficiência. Nós temos a dificuldade de entender a importância dessa prova, até para finalizar uma fase da nossa vida, ou porque nós precisamos dela para continuar sendo contadores, mas principalmente a gente esquece de aquilo que é base, né? Quando a gente faz musculação, se a gente fizer por um período e parar, nós perdemos o ritmo. Ou até se nós quisermos criar músculos, nós temos que fazer essa academia num tempo e numa intensidade determinada. Então, esse não ter uma rotina de estudos que seja 20 minutos todos os dias, 10 minutos, 15 minutos para responder ali algumas questões e uma intensidade maior no fim de semana, nós não vamos conseguir passar na prova. E isso não é brincadeira, né? Os indicadores estão aí. Então, essa rotina de estudos, e os alunos aprovados, segue aí, eles têm uma rotina de mais de 2 horas de estudo por dia. Ai, não tenho esse tempo, Toninha, não consigo jamais colocar 2 horas de estudo. Então, coloque o tempo mínimo necessário durante a semana, mas no fim de semana é dedicação integral a você. E não se esqueça que o outro erro que nós temos é também voltado a essa rotina, só que o contrário. Estudar muitos temas ao mesmo tempo faz com que a gente tenha uma dispersão e não consiga absorver aquilo que a gente precisa. Inclusive dá uma pane de vez em quando, um cansaço terrível. Então, aqui na CHI nós temos uma lógica que é sexta-feira ninguém estuda, para sábado poder absorver o máximo da aula do sábado. E esse estudar aqui muitos temas, você lembra como que você fazia na faculdade? Você estudava várias matérias ao mesmo tempo, mas em dias diferentes. Você estudou várias matérias e algumas delas você precisou dividir o estudo em determinadas fases. E algumas matérias vinham depois de outras matérias. Então, aqui, essa organização, esse desenho do meio, é porque não adianta separar todos os livros da faculdade e querer estudá-los ao mesmo tempo. É preciso fazer ali uma organização de estudo. Aqui na CHI nós temos também um plano de estudo para os alunos, para que eles possam, durante a semana, se organizar para estudar. Uma necessidade dos alunos que eu coloquei em prática. Então, 5 questões por dia para a gente conseguir conciliar o tempo mínimo de estudo por dia e, ao mesmo tempo, ali uma história de organização de estudo por tema, que é muito importante. Quando nós falamos do quarto erro, treino de tempo. Então, se você vai fazer uma prova de 4 horas, você precisa se preparar para uma prova de 4 horas. Eu sou maratonista. E sendo maratonista, eu não consigo levantar de manhã e falar, hoje eu vou correr uma maratona. Eu preciso de um tempo mínimo. E aí, no meu caso, são 12 a 16 semanas
para me preparar para correr uma maratona que são 42 quilômetros. E eu também não começo treinando 25, 30 quilômetros, saindo de Campinas a Olambra, por exemplo, para treinar 35 quilômetros no começo. Isso é quando a gente já está bem, quando está, né, com o treino em dia, e a gente pode fazer aquele treino final antes de começar a fazer o movimento contrário, declinar, ou seja, diminuir o ritmo. Então, o treino que nós precisamos fazer para a prova do exame de suficiência é isso. Nós precisamos criar uma rotina que vá aumentando gradativamente, e aí a gente pode pensar, quando sair o edital, a gente aumenta essa quantidade de tempo de estudos, mas tem uma coisa a mais. Aqui para a prova, nós precisamos pensar que a gente tem, em média, 5 minutos. Estou sendo boazinha, hein, gente? 5 minutos para responder cada questão, fora colocar, né, o gabarito ali, as respostas no gabarito sem errar, né? Colocar certinho. Então, hoje em dia, com a prova do jeito que ela está, nós estamos gastando em média 10 minutos por questão numérica. Então, você sabe que você tem que ser muito estratégico, tem que treinar muito rápido, muita resolução para treinar, para que ela aconteça de forma mais rápida. Então, esse muito rápido que eu mencionei é rápido e eficiente. Você tem que treinar a resolução para conseguir resolver bem a questão. E uma dica que os alunos CHI sempre recebem no comecinho é: leia o que pede a questão e volte resolvendo. Porque às vezes, né, tem questões que são longas, mas pedem coisas básicas, 3 ou 4, 5 contas de uma classificação que você vai fazendo ela uma por uma, sem saber o que você está querendo. Então, o treinar tempo é também sentar e fazer uma prova simulada. Então, eu simular que eu vou fazer uma prova. Quantas questões eu resolvo? 50 questões. Aqui nós também temos isso. E entra exatamente aqui nesse erro 5, que é o aluno não está acostumado com a prova da Consulplan, em especial, ou qualquer banca que venha pela frente, e não refaz as provas anteriores. Então, quando você tem uma banca que já está há algum tempo fazendo a prova, você refaz a prova para entender qual é a estrutura de questões que ela monta. E isso é interessantíssimo, porque você sabe que ela está montando uma estrutura sempre de DVA, solicitando informações do valor adicionado a distribuir. Ou então ela pede os 3 tipos de valor adicionado, mas ela, quando monta a DFC, ela está mudando método direto e indireto. Então, essa visão é conhecer como a Consulplan se comporta. Entrou uma banca nova, ansiedade, porque a gente não sabe ainda como vai se portar, mas o refazer as questões anteriores da prova me dá indicativos de como é responder à prova. Alunos novos, é para vocês essa dica. Então, refazer as provas anteriores me faz entender o que vai ser cobrado, como o conhecimento vai ser cobrado. Alunos antigos, refazer a prova está em conexão com a próxima dica. Então, refazer a prova é algo que não devemos deixar de lado, de forma alguma. E, principalmente, tentar resolver de uma vez só, hein, gente? Olha que dica de treino, de estudo junto. E aqui, lembra que tá junto para quem fez a prova? Refaço a prova e analiso os meus erros. Você fez 20 acertos, gente. 20 acertos são coisas boas. Eu sabia, eu soube fazer. Ah, eu chutei. Ok, mas você chutou com que lógica? Será que você chutou mesmo ou sua mente está com uma informação aqui arquivada que você não prestou atenção? Então, um erro muito comum é não analisar os erros que nós fazemos. Ao não analisar esses erros que nós fazemos na prova anterior, nós corremos o risco de repetir esses erros. E quando fazemos essa repetição de erros, é uma coisa que nos tira pontos valiosos. E essa análise de como eu fiz a prova, análise dos erros, análise da prova anterior, ela faz com que eu ganhe força. Ok, fator emocional péssimo, ter que olhar para aquela prova que eu fiz e não consegui passar. Quando você olhar para ela, muitas vezes você fala assim, nossa, isso aqui eu sabia, eu estava nervoso ou nervosa. Foi a ansiedade. Foi o tempo que eu demorei na questão 25 que atrapalhou o resto. Olhar para a sua prova é criar experiência para você. Olhar para a sua prova é analisar o que você tem de bom e valorizar. Olhar para essa prova vai ser olhar para os seus erros e aprender com eles. Uma coisa que é importante nesse quesito é também olhar essa prova e pensar como é que você faria diferente. Porque o erro certo é ir para a prova sem pensar numa estratégia. Nós temos cases aqui na CHI que o aluno fala, nossa, eu fiz a prova de cabo a rabo e não consegui terminar a prova porque eu não quis pular questões. O outro falou, nossa, eu fiz, as questões que eu acertei foi as que eu fiz com calma. Eu peguei a prova, comecei por português, que eu estava mais calma, eu dou essa dica na sala,
Começa por português, porque você tem 2 pontinhos ali de uma forma mais fácil do que quando você está lendo de forma rápida e nervosa para acabar a prova. Então, quando você tem essa estratégia de resolução, resolver tudo de uma vez, resolver o que sabe, resolver pular questões, às vezes pode parecer estranho. Você pega e olha aqui do lado, quando você está fazendo a prova, e aquela pessoa está virando a prova de um lado para o outro, fala, nossa, não sabe nada. Ela tem uma estratégia de resolução. Normalmente, essa pessoa tem uma estratégia que é, eu vou fazer aquelas que eu sei, eu vou fazer aquelas teóricas, porque eu sou teórica, eu vou fazer as numéricas, porque eu sou numérica, ou como eu sou numérico, deixa eu já resolver essas teóricas, porque eu preciso de ponto extra. Então, cada um cria ali essa estratégia. E essa estratégia, gente, ela é treino. Você treina, quando você está treinando tempo, a ficar 4 horas sentado, né, concentrado, sem perder o foco, sentindo fome, sentindo sede, né, querendo ir no banheiro. Tudo isso é estratégia de resolução. E você precisa treinar pelo menos umas 3 vezes. Lembra que eu falei que eu fui de Campinas a Olambra? Pois é, eu faço esse treino toda vez que eu vou correr a maratona. Eu saio de Campinas, corro 35 quilômetros, e aí eu vejo as sensações que eu tive nesse meu trajeto. E melhora alguma coisa, porque eu faço esse treino algum tempo antes da prova, para dar tempo de melhorar alguma coisa. Essa estratégia, você que precisa criar quando você está treinando, não é isso? E por falar em estratégia, a CHI tem uma estratégia que é o simulado comentado, gente. Eu adoro essa aula, porque eu treino tempo com o meu aluno, eu treino característica de questões, eu treino formas de resolução e a gente vê a evolução do aluno. Na estatística CHI, o aluno que faz simulado comentado é aprovado com mais frequência. Então, peça o seu simulado e não se esqueça, venha conhecer o nosso trabalho, né? Aqui, a aula ao vivo e com muito exercício para você treinar. Venha para a CHI. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!